Muito bem. Prosseguindo o capítulo 13, falaremos um pouco das fontes de campo magnético. Quando eu falo em fontes de campo magnético aqui, eu me refiro às fontes artificiais, aquelas que têm o seu campo magnético formado quando uma corrente elétrica percorre um condutor elétrico. Vamos começar. No ano de 1820, aproximadamente, um experimento do físico Hans Christian Ørsted observou que a agulha de uma bússola se movia quando uma corrente elétrica percorria um condutor de um circuito elétrico. Esse experimento sugeriu, então, que os fenômenos elétricos e magnéticos estão relacionados. Observe. Na situação 1, o circuito elétrico encontra-se aberto. Não há corrente elétrica passando pelo circuito e nós vemos a agulha magnética paralela ao condutor. Entretanto, na situação 2, nós estabelecemos o fechamento do circuito e uma corrente elétrica passa a circular no condutor que está de frente à agulha. Vejam, a agulha ela gira. Portanto, colocando uma agulha próxima de um circuito formado por uma pilha, uma chave e um fio condutor, verifica-se que a corrente elétrica faz a agulha sofrer uma deflexão. Desses resultados, concluiu-se que a corrente elétrica é capaz de criar um campo magnético ao redor do condutor que é percorrido pela corrente elétrica. Esse experimento marcou o início do eletromagnetismo. Mas o que é então o campo magnético? Citamos eles várias vezes na aula sobre ímãs e no experimento de Ørsted. Mas como podemos descrever o campo magnético? O campo magnético é uma propriedade do espaço, uma perturbação provocada pela presença de um dipolo magnético, um ímã. Se eu colocar um ímã no espaço e eu aproximar desse ímã um material ferromagnético, por exemplo, um prego, o prego será atraído pelo ímã. Então eu posso afirmar que o espaço que circunda o ímã foi alterado, produzindo a atração do prego. Essa alteração do espaço é o nosso campo magnético. Podemos visualizar um campo magnético de um ímã a partir de um simples experimento. Se nós pegarmos um ímã e colocarmos sobre ele uma folha de papel e derramarmos sobre a folha limalha, pó de ferro, nós conseguiríamos visualizar concretamente o campo magnético gerado. Observem essa figura. As limalhas estão alinhadas de acordo com as linhas de campo magnético do ímã. Faraday sugeriu o conceito de campo a partir das figuras formadas por limalhas de ferro espalhadas sobre uma folha, como do exemplo anterior, apoiada sobre um ímã. Essa imagem nos dá uma ideia concreta da influência do ímã na região onde esse ímã está imerso. Essas linhas, pessoal, equivalem às linhas de força do campo elétrico e podem ser traçadas de forma análoga. Eu fiz um quadro aqui e ela apresenta alguns pontos comuns entre as linhas de força de campo elétrico e as linhas de força de campo magnético. Olhem, as linhas de força do campo magnético podem também ser chamadas de linhas de indução magnética ou linhas de campo magnético. Muito bem. Nas linhas de força elétrica, temos a representação geométrica do campo elétrico. Nascem em cargas positivas e morrem nas cargas negativas. Onde elas estão mais próximas, ou seja, mais concentradas, o campo elétrico é mais intenso. Mas aquelas que estão mais afastadas, uma das outras, o campo elétrico é mais fraco. A cada ponto de uma linha de campo elétrico está associado um vetor campo elétrico. Agora observem as linhas de indução magnética, ou linhas de campo magnético. Elas representam geometricamente o campo magnético. Nascem do polo norte e morrem no polo sul. Pessoal, isso aqui é uma convenção. As linhas de campo saem do norte e migram para o sul.
Onde estão mais próximas, ou seja, mais concentradas, o campo magnético é mais intenso. Geralmente essa concentração mais intensa se dá nos polos. Quando estão mais afastadas uma das outras, o campo magnético é mais fraco. E a cada ponto de uma linha de força magnética está associado um vetor campo magnético. Portanto, se observarmos as duas figuras a seguir, perceberemos que tanto um ímã como uma corrente elétrica produzem um campo magnético com as suas respectivas linhas. Observem. Nós temos aqui à esquerda aquela primeira figura, que foi do experimento de uma folha de papel. Sob a folha nós temos um ímã e despejamos sobre a folha limalha de ferro. Agora observem a figura bem à direita aqui. Essa figura bem à direita é uma folha de papel com um condutor atravessando a folha perpendicularmente, igual está aqui nesse desenhozinho. E uma corrente elétrica está percorrendo esse condutor. Observem o formato de distribuição da limalha sobre o papel. A limalha aqui apresenta então a forma do campo magnético quando um condutor é percorrido por uma corrente. Temos também as espiras, já falaremos dela. É uma outra forma de condutor. E nós vemos aqui o comportamento do campo magnético na espira. E nós temos aqui a construção do campo magnético em um solenoide. Falaremos de cada um deles já já. Bom, quanto ao vetor campo magnético, ele tem a direção tangente a cada ponto da linha de indução e o seu sentido coincide com o da linha. Veja a figura. Em preto eu tenho a linha de indução magnética e em cada ponto dessa linha eu tenho o vetor campo magnético tangente a ela. Podemos também representar o campo magnético por meio de uma agulha magnética, cujo polo norte está orientado no sentido do campo magnético. Observe. O vetor campo magnético ele está orientado no sentido norte. Vejam, o polo norte, então, ele está no sentido da ponta da seta. E o polo sul está no sentido contrário à ponta da seta. A intensidade do vetor campo magnético é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica que percorre o condutor que gera o campo. Portanto, nós podemos entender que maior a intensidade de corrente que percorre o condutor, maior será o campo magnético. No sistema internacional, a unidade do campo magnético é o Tesla, em homenagem ao físico Nikola Tesla. Um Tesla equivale a 1 Newton vezes segundo por Coulomb metro, que é igual a 1 Newton por ampere por metro, que é igual a 1 Weber por metro quadrado. Uma observaçãozinha bacana aqui, pessoal. No vácuo, o vetor campo magnético depende do formato do condutor elétrico, da localização do ponto onde o vetor campo magnético será estudado, da constante característica do vácuo, denominada permeabilidade magnética do vácuo, que equivale a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Pessoal, o campo magnético de um ímã pode ser representado das formas que eu vou mostrar aqui agora. Vejam, à esquerda eu tenho um ímã em barra e à direita um ímã ferradura. Vejam que as linhas de campo magnético elas saem do polo norte e tendem a ir para o polo sul. As linhas de campo magnético elas são linhas fechadas. À direita eu tenho um campo formado por um ímã em ferradura. Notem que, nessa situação, eu tenho um campo magnético uniforme. Vejam o sentido do vetor campo magnético. Pequenos ímãs colocados ao longo da linha de indução mostram a orientação desse campo. Como eu falei agora do campo magnético uniforme, vamos observar a figura. Um campo magnético é considerado uniforme quando as linhas de indução são paralelas e a intensidade do vetor campo magnético B é a mesma em todos os pontos no interior das linhas de indução. A aparência do campo magnético gerado pela corrente elétrica depende do tipo e forma do condutor que é atravessado por ela. Portanto, vamos estudar o campo magnético gerado por um condutor retilíneo, por uma espira, por uma bobina e por um solenoide. Bem, para esse estudo nós precisamos definir algumas referências em termos de vetores. Vamos imaginar vetores perpendiculares ao plano desse slide. Vejam só. Quando o vetor estiver entrando no plano, nós vamos representar por um x. Entretanto, quando o vetor estiver saindo, nós vamos representar o vetor por um ponto apenas. Trabalharemos a partir de agora
com esse referencial. Como eu estou falando de referenciais, devo trazer para vocês o conhecimento da regra da mão direita. É uma regra utilizada para estabelecer uma relação entre as grandezas envolvidas nos problemas de eletromagnetismo. É um recurso para se determinar o sentido da corrente elétrica, sentido das linhas de indução magnética, da velocidade de partículas carregadas e da força magnética. Eu posso usá-la de duas maneiras. Eu vou dividi-la em primeira regra, que vai associar os dedos da mão ao sentido e direção do campo magnético, e a segunda regra, que indica o sentido e direção da força magnética. Bom, então vamos tratar aqui agora, como a aula é sobre o campo magnético e fontes de campo magnético, da primeira regra da mão direita. O polegar irá indicar sempre o sentido da corrente elétrica, e os demais dedos, em um movimento de fechar a mão, indicará o sentido das linhas de indução magnética e, por consequência, o sentido do vetor campo magnético. Vejam a figura. A corrente elétrica está percorrendo um condutor que está na horizontal. Eu aponto o meu polegar para o sentido da corrente elétrica. Ao fechar a mão, envolvendo o condutor, eu percebo que as linhas de campo magnético são o quê? Concêntricas ao longo desse condutor. Então vamos falar do campo magnético gerado por um fio condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica. O campo magnético gerado ao redor desse condutor corresponde às linhas de indução magnética em forma de circunferências concêntricas com o fio. Olha só, eu tenho aquela primeira figura que eu apresentei para vocês da distribuição da limalha sobre uma folha de papel. Bom, a corrente elétrica que percorre um condutor que está perpendicular a um plano terá o campo magnético sendo gerado perpendicularmente ao condutor, em formas de circunferências concêntricas. Vejam que abaixo aqui, eu tenho a aplicação da regra da mão direita. Vejam, o polegar está apontando para o sentido da corrente elétrica e os dedos da mão estão fechando, envolvendo o condutor. Vejam que eu tenho um movimento da mão circular em torno do condutor. Esse movimento indica essa forma do campo magnético, das linhas de campo magnético ao redor dele. Aqui do lado, eu trouxe uma representação de um plano e eu estou colocando uma linha de indução formada por essa corrente nesse plano. Vamos estabelecer uma relação com o ponto P, onde o ponteiro do mouse está ficando aqui. P está distante do condutor de uma distância d e o vetor campo magnético é tangente à linha de indução circular em P. Olha o campo magnético aqui. Nós sabemos que o vetor B é tangente à circunferência que contém o ponto B. E a intensidade desse vetor será dada por essa relação matemática, μ0 vezes I, dividido por 2π vezes D, onde o D é a distância entre o condutor e o ponto P. Agora, e o campo magnético gerado por uma espira circular? Uma espira, pessoal, é uma forma geométrica montada a partir de um condutor elétrico. Imagine, eu pego um fio condutor e faço uma volta nele. Eu gero uma espira circular de raio R. Então, chamamos de espira um fio condutor em forma de uma circunferência. Bom, eu também posso criar espiras quadradas. Abaixo eu trago uma imagem para vocês que mostra o comportamento do campo magnético gerado por esse tipo de condutor. Se vocês observarem à esquerda, eu tenho a corrente elétrica percorrendo a espira que está justamente atravessando uma superfície, um plano, e eu joguei sobre esse plano limalha de ferro. Vejam como a limalha se distribuiu ao longo desse plano. Observando a imagem à esquerda, podemos desenhar as linhas conforme a imagem à direita. Conhecendo o sentido da corrente elétrica, portanto, através da espira, podemos determinar o sentido das linhas de indução aplicando a primeira regra da mão direita. Observem, o polegar estará apontando no sentido da corrente elétrica e os outros dedos com a mão aberta são colocados no centro da espira. Quando eu fechar a mão, eu vou estabelecer como se fosse um empurrão no plano. O sentido das linhas de indução correspondem a justamente esse sentido de empurrão pelos dedos da mão. Olhem a figura. Eu tenho uma corrente elétrica no sentido horário. Colocando a minha mão direita nessa figura, o polegar apontando para a corrente elétrica e eu fechando os dedos da mão no centro da espira, eu observo que o vetor campo magnético tem que entrar no centro dessa espira. Portanto, as linhas de campo entrando no centro me dão no centro da espira um polo sul. Se elas estivessem saindo, eu teria um
polo norte. As entradas e saídas das linhas de indução magnética, portanto, através da espira, determinam os polos. O polo sul é o lado pelo qual as linhas de campo entram na espira, e o polo norte é o lado pelo qual elas saem. A intensidade do vetor campo magnético aqui é definido pela relação B igual a μ0 vezes I sobre 2 vezes R, onde R é o raio dessa espira. E no caso de uma bobina? Bom, uma bobina é um dispositivo constituído por várias espiras idênticas. Tá? Eu pego essas espiras justapostas e enroladas em torno de um núcleo, um suporte de ferro magnético. Veja a figura. Isso aqui seria uma bobina. O campo magnético gerado no interior dessa bobina seria N vezes o campo magnético gerado por uma espira. Agora vamos falar do solenoide. O solenoide é um condutor com várias voltas. O solenoide parece uma bobina esticada. E o comprimento do solenoide é muito maior do que o raio de cada uma das espiras. Olha aqui a figura. Eu tenho o campo magnético gerado por um solenoide percorrido por corrente elétrica. A representação aqui é uma representação concreta, logo à esquerda. Eu joguei limalha de ferro sobre a superfície e eu desenhei com a limalha de ferro as linhas de campo magnético nesse solenoide. E à direita eu faço a representação gráfica. Observe. Considerando a corrente elétrica entrando aqui à esquerda, ó, ela vai subir e descer, subir e descer. Eu posso aplicar a regra da mão direita e encontrar a direção e sentido do vetor campo magnético das linhas de indução magnética no interior desse solenoide. Portanto, ó, as linhas de campo entram aqui, desse lado, aqui é o meu sul, e elas saem desse lado, aqui é o meu norte. A intensidade do campo magnético no interior de um solenoide é dado por N sobre L μ0 I, onde N é o número de voltas do solenoide, ou seja, o número de espiras do solenoide, e L é o comprimento desse solenoide. Sabendo que N sobre L é a densidade de espiras por metro, eu posso substituir N sobre L por N. Um N maiúsculo que eu estou colocando aqui para diferenciar. E então a minha equação da intensidade do campo magnético no solenoide passa a ser N vezes μ0 I. Bem, pessoal, então é isso. Eu finalizo aqui a parte de fontes de campo magnético, especificamente fontes cujo campo magnético é gerado pelo percurso, pela travessia de uma corrente elétrica. E na próxima aula nós faremos algumas questões relacionadas a essas fontes. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!